Graça e paz, povo de Deus. Aqui é o Profeta Bora com mais um vídeo para abençoar nossas vidas, a vida de vocês. E o tema de hoje será Deus e sua criatura. É bênção, hein? Mas antes de eu começar, vai dando seu like, ative o sininho, compartilhe. Mais pessoas precisam saber dessa visão que Deus está dando, dessa revelação, para que possam realmente estarem fazendo a vontade de Deus e terem o galardão merecido que é a salvação. Eu tenho inúmeros esboços aqui para poder abençoar vocês aqui, ó. Isso tudo aqui são vídeos para ser feito, né? Mas eu faço os vídeos devagar para que vocês não fiquem pulando vídeos, que não adianta. Então, mais um vídeo para abençoar vocês. Espero que a gente atinja aí o número de inscritos no canal, aumente, né? Você é responsável para isso, para que mais pessoas possam estar recebendo aí essa novidade, essa visão, que eu costumo dizer, esse destravamento da vontade de Deus para os últimos dias. Então vamos à palavra de Deus, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E é que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Interessante que ele diz que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Como eu já disse, infelizmente estão modificando a palavra de Deus. Isso aí é notório, eu já venho dizendo isso há muito tempo. Então essa geração não tem, infelizmente, 100% da palavra de Deus. Porque quando você tira uma vírgula, quando você bota uma palavra que parece ser igual e não é, então ela muda todo o contexto, muda todo um aprendizado. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você fala em adultério, quando você substitui o adultério por relação ilícita, você fechou todo um leque, toda uma sequência de adjetivos e define como relação ilícita. Isso é errado. Então, as Bíblias de hoje fizeram isso e mudou todo o entendimento dessa palavra. Infelizmente, isso é só um exemplo. Mas vamos ao tema de hoje, que é Deus e a sua criatura. O importante é sabermos a vontade de Deus. É bem controverso a nossa realidade com o que a palavra descreve. Jesus disse: Eis que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando nós nos deparamos com as inúmeras normas, comportamentos, regras a seguir, não se aparentando ao jugo suave e nem muito menos leve, como afirmou Jesus. Na verdade é que os que estão à frente criam meios e regras para dominar e amedrontar as ovelhas, para que não raciocinem e não tenham a opinião própria. Cara, na verdade, quando você diz, se você não fizer isso, tu não vai herdar o reino do céu, você bota uma pressão. Todo mundo tem que evangelizar, todo mundo tem que ser missionário, todo mundo. Ele bota uma pressão. Todo mundo tem que contribuir. Ele bota
uma pressão, um jugo pesado, a qual é contrário à palavra de Deus. Só para vocês terem uma ideia. Então você vê que no interesse pessoal daqueles que estão à frente, eles aproveitam a palavra e distorcem para que eles possam arrecadar mais. A intenção é adquirir mais ovelhas. Eu já disse para vocês o sentido de adquirir mais ovelhas. Nós estamos em um tempo em que é preciso fazer com que as ovelhas elas amadureçam. Não é criar um bocado de graveto, lenha para ser queimado no inferno, como infelizmente está sendo feito. Infelizmente é uma realidade. Então, na verdade é que os que estão à frente tinham meios e regras para dominar, afrontar, fazer com que as pessoas comam, andem da forma como eles querem. Então, infelizmente, contradizendo a palavra de Deus, que diz: se verdadeiramente eu vos libertar, sereis livres. Então você tem um problema, você vai para a igreja, aprende uma religião, você aprende de Deus, isso é fantástico, isso é maravilhoso, só que aí você vive na história. Porque a palavra de Deus, ela é como uma faculdade. Você não vive uma vida inteira na faculdade. Você aprende na faculdade e sai para a vida, né? Então a igreja é isso. Só que a igreja detém as pessoas a vida inteira lá, comendo daquilo que eles dão. Então, se daqui uns anos eles acharem que tem que mudar uma tendência, eles mudam e vocês já estão ali, vocês vão no barco. Então, o que acontece hoje, o que era, por exemplo, pecado lá no passado, hoje em dia não é mais. Mas como é que pode isso? Pecado pode mudar? Deus dá essa brecha para que o que é pecado mude? Claro que não. Então você vê que usam de legalismo, de vontade do homem, dos que estão à frente, dos que governam, dos que dirigem da cúpula, né? Para dominar a massa, dominar as pessoas. Dão a ela aquilo que eu falo, a religião. Mas a religião não salva. A religião não traz a salvação diante de Deus. Então você está no lugar que te trouxe uma verdade, te trouxe um alívio, te deu uma razão de estar, de viver, mas ainda assim não produz aquilo que Jesus disse: se verdadeiramente eu vos libertar, sereis livres. Quando a gente vai para as igrejas, a gente vê que há muitas situações em que falta libertação, falta entendimento, há muita meninice, há muita legalidade do homem. Então você vê que as coisas, cada um faz aquilo que eles acham que deve fazer, fugindo da palavra de Deus. Fugindo, eu já falei que a igreja, ela é como um reino dividido. O próprio Jesus disse que o reino dividido não subsiste. Então, todo mundo tem o Espírito Santo, pelo menos todo mundo diz, né? Tem o Espírito Santo, todo mundo tem a palavra de Deus e cada uma segue seu caminho. Ah, porque é assim, porque tem que ser assim. Não sei se tem que ser assim. O que tem que ser é fazer semelhança com a palavra de Deus. O que tem que ser é fazer a vontade de Deus, coisas que não fazem. Eu costumo dizer que a igreja que vem aí, os 10%, eu falo muito de 10%, vou falar mais na frente aqui, mas veio na mente, eu vou falar, ela vai ser uma igreja que vai ter uma liberdade dentro da palavra de Deus. Aí você vai estranhar, vai dizer: mas como é que pode isso? Porque o que nós aprendemos hoje é cabresto, é escravidão. Então a gente
precisa aprender a evangelizar nos tempos de hoje, sem ceder ao inimigo. Você vê que o pau está quebrando agora, é carnaval, é festa da carne. Homens que se dizem pastores de Deus, abençoando aí as coisas erradas, criticando aqueles que se reservaram, sabe? Então há uma distorção de entendimento, cada um faz o que quer e não se chega a uma conclusão de Deus. Ah, mas por que a Bíblia dá esse entendimento? Não dá não. A Bíblia é uma só. Essa conversa que botaram na nossa mente, na sua mente, de que a Bíblia dá esse entendimento, essa condição de cada um ver do seu jeito, é mentira. É mais uma mentira do inimigo lançada sobre o povo de Deus, para que você possa realmente ser religioso e não herdar o reino do céu. Aí sabemos que tudo vem de Deus, é mais um conformismo, mas nem toda regra vem do Criador. Quando a gente fala tudo vem de Deus, a gente está falando assim, tudo Deus permite, mas nem tudo foi Ele que criou, que autorizou, que liberou, que está agindo, né? Então a gente vê muita coisa distorcida aí e as pessoas vão na farra, vão bem. Uns gostam de algo mais rústico, aí vai para aquela igreja mais cheia de cerimônia, mais cheia de regra. Outros gostam de uma igreja mais liberal, aí vai para aquela igreja mais liberal. Então é assim que o inimigo trabalha, ele te dá aquilo que você quer. Só que nós temos que viver aquilo que Deus nos deu, que Deus colocou na palavra dele. Eu vou explicar para vocês mais na frente. O que Deus na sua palavra nos ensina é a perdoar. Olha o primeiro ensinamento: perdoar. Jesus estava na cruz lá, depois de ter sofrido muito, de ter sido escarnecido de uma forma absurda, brutalmente espancado, lançado numa cruz, cortado. Ele disse ao Pai: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aí eu te pergunto, por causa disso o Pai vai deixar de cobrar? Não. Na verdade, Jesus estava liberando o perdão, mas Deus não mudou. Não mudou e não vai mudar aquilo que Ele planejou. Então a gente vê muitas pessoas dizendo Deus é amor, Deus não vai fazer, né? Eu vi uma pessoa dizendo que o justificando ele ser casado com outro homem, ter 2 filhos adotados e ainda ser pastor de igreja. Então ele foi lá numa base bíblica dizendo que o pecado não pode transcender ou não pode impedir o agir, o amor de Deus. Então essa é a chave daquilo que ele vive. Mas aí o Pai não vai deixar de cobrar a sua palavra. Sabe, a gente precisa entender que quando a gente se arrepende, Deus perdoa. Mas quando a gente joga a palavra com malícia, com inteligência, a gente só se engana, porque não engana Deus. Então há uma diferença nesse entendimento.
Então, Deus ensina a perdoar, repartir o pão, andar em comunhão com os irmãos, o casado tornar-se um só com o seu cônjuge, o homem com a sua mulher, o rico praticar o seu chamado. Qual é o chamado do rico? A gente está falando aqui, ó, Deus é a sua criatura. Então para que Deus criou, liberou unção, o cidadão ficar rico? Para ele ser igual à igreja de Laodiceia? Não. Para ele ajudar o próximo a se posicionar. Aí tem o exemplo da vinha. Saiu o dono da vinha de manhã cedo, na primeira hora do dia, a contratar trabalhadores para sua vinha. E lá no fim do dia, na última hora do dia, ele passou numa praça e viu alguns homens lá sem fazer nada. Ele perguntou: por que vocês estão aqui? Aí disseram para ele: não, porque ninguém contratou a gente. Vá trabalhar na minha vinha. Uma hora depois, encerrou o expediente. E ele começou a pagar de trás para frente. Até Jesus disse que no reino do céu, né, os últimos serão os primeiros. Mas essa é a palavra daquele momento. A palavra, Deus, ele vem destravando a palavra dele. Por isso que as pessoas não acertam as datas. Tem tudo para acertar, todo o cronograma, a escritura apoiada no velho com o novo, tudo para dar certo e dar errado. Por quê? Porque Deus vai destravando coisas. Eu vou falar no outro vídeo sobre isso. O jogo da salvação é um dos temas que eu tenho para pregar para vocês. Mas vou dar uma dica. Então ele vai destravando, então ele traz o entendimento. E o entendimento dessa parábola aí que ele contou é que aqueles homens da última hora, eles tinham que voltar para casa levando o alimento. Imagine um sacerdote não tendo o que levar para sua casa, não tendo o que dar para as pessoas, para sua família se alimentar, né? Então aquele rico, ele não estava preocupado em fazer dinheiro, coisa que a gente vê que os ricos cristãos que dizem ser de Deus querem ganhar mais dinheiro, querem dar testemunho da igreja que está arrebentando, que Deus está liberando dinheiro para eles à torta direita. Ah, meu amigo, vai pro inferno. Lamento, não gosto de mim não, eu gosto de você, mas vou dizer a verdade. Pegue, você que é rico aí, compartilhe, pessoal. Compartilhe para quem é rico, para todo mundo. O rico também precisa se salvar. Hoje já passou aquele susto de que rico não é do reino do céu, né? Passou, né? Passou no início. Ah, meu amigo, quando tinha aquela parábola lá do que é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, o rico era apavorado. Em cima disso, as autoridades, os que dominavam as massas lá desde a época católica, trabalhavam em cima das pessoas. Ó, ser pobre é privilégio, viu? Ser pobre é do reino do céu. Em cima disso. Só que a gente já passou esse medo, como disse para vocês, que as pessoas usam a palavra para amedrontar, para dominar as pessoas, para escravizar, né? Para ter vantagem, né? Então, o rico, o crente rico, a pessoa rica tinha um medo danado de ir para o inferno, por causa dessa palavra que era mal entendida, mal intencionada pelas pessoas. Mas, na verdade, a missão daquele que é rico e que se diz de Deus, agora para os fins dos tempos,
é ajudar o próximo a se posicionar na sua casa. Essa é a sua missão. Se você não fizer isso, tu vai para o inferno. Então, vocês que têm acesso à palavra de Deus, passem para os ricos. Não é para os ricos mesmo. Não é para aquele que tem um negocinho. Eles vão contribuir, vão. Mas o ricão mesmo, esses vão ter a responsabilidade, assim como teve esse dono da vinha. Que ele pegou um cidadão na última hora do dia e deu um salário igual. Você não sabe lá, vai buscar a história. Parece que é Mateus 25, né? Vai buscar a história lá. É só botar no Google lá, o dono da vinha, entendeu? Que vai sair lá o versículo para você achar rapidinho. Então você vai entender isso que eu estou falando. Então ele pagou, inclusive os outros ficaram com raiva porque trabalharam o dia todo, fadigaram o dia todo, e eles chegaram por último e ele pagou igual. Ele disse, o dinheiro é meu, né? Mas na verdade ele estava preocupado que aqueles homens levassem o sustento para a sua casa, se mantivesse na condição de sacerdote. Vocês não enxergam? Aí estão aí, na mão de homens, dando dinheiro na igreja, dando dinheiro na igreja, dando dinheiro na igreja, e eles arrebentando com contas infinitas. É verdade, pensa que eu não sei, né? Enganando as pessoas com obras missionárias, eu vou dizer logo. Faz um negocinho, até faz. Político também faz. Político faz um negocinho ali, vai administrando, entendeu? E assim que é feito. Na igreja, essas igrejas fazem a mesma coisa. Você vê campanha da igreja A, da igreja B, os membros é que trazem os alimentos. Olhe lá se eles não dão uma oferta para comprar as bolsas e botar o nome da igreja. Olhe lá, né? E eles continuam aparecendo como bonzinho e o dinheiro entrando na conta. Infelizmente. Aí o profeta vai dizer o quê? Eu vou dizer a verdade, vocês sabem disso. Vocês participam disso. Vocês participam disso. Não vou dizer o nome de igreja, mas depois não está me processando de graça. Mas ninguém é besta, né? Você não é bobo. Você sabe, a sua igrejinha aí, igreja grande, quanto mais a igreja maior, mais o negócio é assim. Deus espera das suas criaturas transformadas em filhos e servos de Deus através do sacrifício da cruz, dando por nós seu maior tesouro, seu Filho amado, em morte de cruz, que através dele teríamos a salvação, transformando você uma pessoa de Deus. Se assim for, você vai enxergar e entender o que eu vos falo, e vai se colocar na posição, vai parar de ser enganado, vai parar de ser marionete na mão de homens que, da maioria das vezes, tem pacto com Satanás e prega nas igrejas. Não vou estar aqui dizendo nome, mas se você quiser pesquisar, pesquisa na internet que você vai ver. Quer mastigado demais? Agora cuidado, para quando você morrer, para morrer é um segundo, a gente está vivo para morrer é um nada. Não ter um choque de realidade, eu estou avisando. Estou avisando, principalmente para meus parentes, né? Parentes e amigos, né? Eu tenho feito desde o início vídeos para todo mundo. Não se preocupe, não estou trabalhando para você ir para o inferno. Pelo contrário, estou mostrando para vocês a realidade dentro da palavra de Deus. Se você achar que está fora da palavra de Deus, pode me chamar no WhatsApp, pode botar aí que eu vou pesquisar. Já disse para vocês, eu passo aquilo que Deus me mostra. Mas eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Deus. Porque a verdade é o seguinte, um exemplo, deixar de fazer o errado para não aborrecer e envergonhar pai e mãe é honroso. Então você
Por exemplo, a mulher casar virgem por causa de pai e mãe é honroso. Porém, deixar de fazer o errado por causa de Deus é adoração. Então a gente confunde adoração, né, louvor a Deus. O que a gente tem visto muito por aí é música. Ah, é louvor a Deus. Não, você está enganado, isso é música. Música que falam de Deus. Algumas, tem outras que nem falam. São duplo sentido. Tanto serve para o homem, como serve para Deus. Mas são músicas. São válidas, são. Mas não é louvor a Deus e nem adoração. Adoração, louvor a Deus é a nossa vida quando nós estamos dentro da palavra de Deus. Então é bem diferente, né? Então essa é a palavra de hoje, para que vocês possam refletir. Então não adianta a gente ser agradável ao homem. Muitas das vezes eu estava na igreja, em escola bíblica, eu tinha que ficar quieto para não falar nada. Em eventos na igreja, quem me conhece sabe disso, que eu tinha que ficar quieto para não contrariar aqueles que estão pregando lá na frente. Então a gente aceita o que é errado para não ser mal visto. As pessoas diziam, ó, esse aí é problemático. Eu lembro que tinha pessoas que falavam de mim para outras pessoas que até me defendiam. Eu falei, não, ele não é problemático, ele é uma bênção. Vocês é que não entendem. Infelizmente, às vezes a nossa visão ainda está lá atrás. Ainda está se destravando, como diz a linguagem aí dos jogos, né? Está destravando o entendimento. Deus ainda está destravando. Por isso,